Imagine por um momento que nossa busca por conhecimento, aquilo que chamamos de ciência moderna, com todo o seu rigor e metodologia, esteja deliberadamente ignorando ou subestimando peças cruciais de um quebra-cabeça cósmico. E se, em sua ânsia por verificar e medir, ela estivesse deixando de lado verdades profundas, escondidas à vista de todos, em textos antigos que desafiam o dogma? Esta não é uma mera especulação. É uma pergunta que nos leva diretamente ao coração de um dos maiores mistérios da história do pensamento humano: os manuscritos de Nag Hammadi. Em 1945, nas areias do Egito, próximo à localidade de Nag Hammadi, um evento acidental mudou para sempre nossa compreensão das origens do cristianismo e do pensamento ocidental. Um camponês, ao cavar em busca de fertilizante, deparou-se com uma jarra de barro. Dentro dela, 13 códices de papiro encadernados em couro, contendo mais de 50 textos. Estes manuscritos de Nag Hammadi, escritos em copta, uma antiga língua egípcia, revelaram-se uma biblioteca esquecida de sabedoria gnóstica, escondida por séculos. A significância histórica e religiosa dessa descoberta é imensa, pois nos oferece uma visão alternativa e muitas vezes surpreendente da criação, da natureza de Deus, da humanidade e da salvação, que difere drasticamente das narrativas canônicas aceitas. Apesar de sua importância inegável, a recepção inicial desses textos foi marcada por uma profunda oposição. A teologia tradicional, ao se deparar com narrativas que desafiavam seus dogmas estabelecidos, prontamente os rejeitou como heréticos. Mas não foi apenas a Igreja que mostrou resistência. A ciência ortodoxa, com sua busca incessante por fatos verificáveis e mensuráveis, hesitou em considerar esses manuscritos de Nag Hammadi além de seu escopo histórico-religioso. Para o dogma ceticismo científico ortodoxo, eram apenas artefatos de crenças antigas, sem relevância para a compreensão científica do universo. No entanto, a natureza heterodoxa desses textos é precisamente o que os torna tão fascinantes. Eles nos apresentam conceitos revolucionários, como o pleroma, a plenitude divina, o demiurgo, um criador imperfeito e menor, responsável por nosso mundo material, e a ideia de uma centelha divina interior em cada ser humano, um pedaço do divino aprisionado na matéria, esperando ser despertado através da gnose, o conhecimento direto e intuitivo. Essas narrativas alternativas sobre a criação e a natureza da realidade são um convite a questionar tudo o que acreditamos saber. A questão central que nos assombra é esta: por que a ciência moderna, com sua busca implacável pela verdade e sua capacidade de desvendar os segredos do universo, ignora ou subestima, de forma tão consistente, esses manuscritos de Nag Hammadi? Seria por preconceitos metodológicos e epistemológicos que priorizam o verificável e o mensurável acima de tudo? Ou seria uma relutância em confrontar ideias que desafiam nossos paradigmas mais arraigados sobre a existência e a consciência? Para o espectador, um indivíduo curioso e questionador, a importância de questionar esses paradigmas é fundamental. Estar aberto a novas perspectivas, mesmo as mais antigas, é o que impulsiona o verdadeiro conhecimento. Não podemos nos dar ao luxo de fechar os olhos para fontes de sabedoria apenas porque elas não se encaixam em nossas caixas pré-definidas. A verdade pode vir de onde menos esperamos, e os manuscritos de Nag Hammadi são um testemunho silencioso dessa possibilidade. Antes de continuarmos nossa jornada por essas ideias revolucionárias, que tal se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo? Aprofundando nesses manuscritos de Nag Hammadi, percebemos que a cosmologia gnóstica apresenta uma visão de universo radicalmente diferente daquela que a ciência moderna nos habituou. Eles descrevem não um, mas múltiplos níveis de realidade, um vasto domínio de seres e emanações divinas conhecido como pleroma, do qual o nosso universo material seria apenas uma sombra distante, uma criação imperfeita. Essa ideia de um universo multifacetado, com aeons e esferas de existência,
além da nossa percepção imediata, ressoa de forma intrigante com algumas das teorias mais audaciosas da física contemporânea, como as de multiversos ou dimensões extras. Embora a linguagem seja diferente, o conceito de que a realidade que observamos é apenas uma fração de algo muito maior é um ponto de convergência surpreendente. Onde a ciência moderna busca um criador divino perfeito no design inteligente, os textos gnósticos introduzem a figura do demiurgo. Este não é o Deus Supremo, mas uma entidade menor e falível que inadvertidamente criou o mundo material em sua imperfeição. O demiurgo, muitas vezes descrito como cego e arrogante, é a explicação gnóstica para a dor, o sofrimento e as falhas inerentes à nossa existência terrena. Essa perspectiva oferece uma alternativa profunda à teoria do design inteligente e até mesmo à evolução, sugerindo que as imperfeições da vida não são falhas do acaso, mas sim reflexos da natureza limitada de seu criador imediato. É um desafio direto a ideia de um universo perfeitamente ordenado por uma inteligência suprema e benevolente, uma ideia que por si só merece um escrutínio mais aprofundado por parte do dogma ceticismo científico ortodoxo. Mais do que a cosmologia, os manuscritos de Nag Hammadi mergulham na natureza da consciência e da psique humana, de uma forma que poucas tradições antigas conseguiram. A centelha divina aprisionada em cada um de nós não é apenas uma metáfora poética, é a essência de nossa verdadeira identidade, um potencial inato para o conhecimento direto, a gnose. Esse conceito se alinha de maneira notável com as ideias modernas de um inconsciente coletivo, tal como proposto por Carl Jung, ou com a exploração de estados alterados de consciência em diversas tradições místicas. Nosso mundo, tão focado na razão e no empirismo, muitas vezes subestima o papel vital da intuição e da experiência subjetiva. Os gnósticos, ao contrário, elevavam a experiência interior a um patamar supremo, vendo-a como o caminho para a libertação da ignorância. E se a medicina e o bem-estar também tivessem uma dimensão gnóstica? Embora os textos não sejam tratados médicos no sentido moderno, eles frequentemente aludem a uma compreensão do corpo e da saúde que transcende a abordagem puramente material. A conexão mente-corpo-espírito, tão enfatizada na medicina holística e na psicossomática moderna, parece ter ecos profundos nos manuscritos de Nag Hammadi. Os gnósticos viam a doença não apenas como um desequilíbrio físico, mas muitas vezes como um sintoma de um desequilíbrio espiritual ou de uma desconexão da centelha divina interior. Essa perspectiva, que busca a cura integrando todos os aspectos do ser, desafia a fragmentação da medicina ocidental e nos faz perguntar: o que estamos perdendo ao ignorar essa sabedoria ancestral? Ainda mais surpreendente é a intersecção entre algumas ideias gnósticas e os princípios da física quântica. Conceitos como a realidade subjetiva, onde a observação pode alterar a realidade, ou a interconexão fundamental de todas as coisas, parecem ter sido pressentidos pelos gnósticos há milênios. A ideia de que o universo não é uma máquina estática, mas uma tapeçaria dinâmica e interativa, onde a consciência desempenha um papel, é algo que tem sido explorado por alguns físicos quânticos contemporâneos. É como se a ciência estivesse lentamente alcançando intuições que o misticismo e as tradições gnósticas já haviam explorado. Isso nos leva a questionar os próprios limites da ciência em explicar a totalidade da existência. Para o espectador, é fascinante descobrir fatos pouco conhecidos, como a existência de textos gnósticos que descrevem viagens astrais ou experiências fora do corpo com detalhes surpreendentes. Muito antes da parapsicologia moderna formalizar esses fenômenos, os gnósticos já os exploravam como parte de sua jornada em busca da gnose. Essas descrições antigas não podem ser simplesmente descartadas como fantasia. Elas representam uma riqueza de experiências humanas que desafiam nossa compreensão convencional da realidade e da consciência, um tesouro de observações que o dogma ceticismo científico ortodoxo ainda precisa aprender a decifrar.
O custo de ignorar esses manuscritos de Nag Hammadi é imenso. A ciência moderna, ao descartá-los como meros artefatos religiosos ou fantasias antigas, perde a oportunidade de acessar profundos insights sobre a experiência humana. É uma limitação autoimposta, que empobrece nossa compreensão da história do pensamento e da própria evolução da consciência. Ao invés de reconhecer a riqueza dessas narrativas alternativas, o dogma, ceticismo científico ortodoxo, prefere manter-se em sua zona de conforto, perdendo a chance de expandir seus horizontes. Mas há esperança. A ponte entre o antigo e o moderno pode ser construída através de uma abordagem interdisciplinar, capaz de enriquecer tanto a ciência quanto a compreensão dos manuscritos de Nag Hammadi. Campos como a antropologia, a filosofia da ciência e a psicologia transpessoal surgem como interfaces cruciais. Eles permitem que pesquisadores, cientistas de mente aberta, explorem as implicações psicológicas, cosmológicas e até mesmo ontológicas desses textos, sem cair nas armadilhas do misticismo infundado ou do ceticismo cego. Vemos isso em casos de estudo, alguns hipotéticos, outros reais, onde a sabedoria antiga é reavaliada. Pense na medicina herbal, por exemplo, que durante séculos foi vista com desdém pela medicina ocidental, mas que hoje é objeto de estudo sério e validação científica. Da mesma forma, pesquisadores que ousam mergulhar nos manuscritos de Nag Hammadi podem encontrar inspiração para novas hipóteses. Não se trata de abandonar a metodologia científica, mas de usá-la para investigar fenômenos e conceitos que foram marginalizados. Se os gnósticos falavam de uma centelha divina, podemos explorar suas implicações na neurociência da consciência ou na psicologia da autorrealização. Se descreviam universos múltiplos, por que não considerar isso como uma antiga intuição de conceitos que a física teórica só agora começa a abordar? O futuro da investigação desses manuscritos de Nag Hammadi exige, acima de tudo, uma mente aberta. Não se trata de substituir a ciência pela fé, nem de aceitar dogmas antigos cegamente. É sobre a necessidade de expandir os horizontes da ciência, permitindo que ela dialogue com outras formas de conhecimento. Os manuscritos de Nag Hammadi não são um fim em si mesmos, mas um convite para o espectador e para toda a comunidade científica a questionar o que consideramos como verdade e a explorar as profundezas da existência humana de maneiras que ainda não imaginamos. A humildade intelectual é a chave. A busca contínua pelo conhecimento, em todas as suas formas, é o que nos impulsiona. Não podemos nos dar ao luxo de descartar uma rica tapeçaria de experiências e intuições humanas apenas porque elas não se encaixam perfeitamente em nossos modelos atuais. O dogma ceticismo científico ortodoxo, por mais que tenha contribuído para o avanço do conhecimento, também pode ser uma barreira quando se recusa a olhar para além do que já é conhecido. Portanto, o espectador é incentivado a questionar, a explorar e a não aceitar verdades prontas, seja da ciência ou da religião. Os manuscritos de Nag Hammadi são um lembrete poderoso de que a realidade é muito mais complexa e multifacetada do que podemos perceber com nossos sentidos limitados e nossos instrumentos atuais. Eles nos convidam a uma jornada de autodescoberta e de reavaliação de tudo o que pensamos saber. A pergunta que ressoa no final dessa jornada é: o que mais estamos ignorando? Quantos outros tesouros de sabedoria antiga aguardam para serem redescobertos e reinterpretados à luz do conhecimento moderno, nos oferecendo novas perspectivas sobre quem somos e qual é o nosso lugar no cosmos? A aventura do conhecimento é infinita, e os manuscritos de Nag Hammadi são apenas um dos muitos mapas para essa exploração contínua. É tempo de o espectador abraçar essa jornada, com a mente e o coração abertos para o que a ciência e a sabedoria ancestral podem nos revelar juntas.